pessoal, boa tarde. Boa tarde. Gente, é um imenso prazer estar aqui no Sesc Campinas, em janeiro de 2020, porque exatamente um ano atrás, eu estava no Sesc Paulista fazendo atividades de origami. E foi o primeiro Sesc que eu fiz, foi lá em São Paulo, eu moro em São Paulo. E é um grande prazer vir aqui em Campinas fazer atividade de origami, porque eu vou contar um pouquinho da minha história aqui para vocês. A gente vai falar aqui uns 10 minutinhos só e depois a gente vai colocar a mão na massa. É o primeiro domingo de uma série de domingos de janeiro. Então, cada domingo vão ter atividades diferentes. Vai ter os aviões que a gente fez lá fora, alguns de vocês estiveram lá. E a gente vai ter atividade aqui dentro que vai ser sempre diferente. Então, vamos lá. Aqui são os meus contatos. Meu sobrenome é alcabe.com.br. Vocês podem encontrar meus contatos, meu WhatsApp e tudo mais. E eu vou passar aqui um pouquinho rápido a apresentação para a gente colocar a mão na massa, tá bom? Meu nome é Márcio Alcabe e eu gosto muito dessa frase: é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Parece trava-língua, né? Parece, é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Eu trabalho com educação, faço palestras e eu acredito muito nisso. Se a gente vê só teoria, as escolas hoje elas estão começando a se engajar nesse movimento que a gente chama de cultura maker, que é o fazer e aprender, e não aprender o conteúdo para depois tentar fazer. Aqui minha família, minha esposa, meus dois filhos, cadê os dois aqui? Oi, o Caio e o Rafael, os assistentes. E está aqui o Johnny Gami, também um grande origamista. Olha só que legal. A sua peça está aqui, né? Depois a gente mostra essa peça aqui. Essa peça que está na mão do Johnny aqui foi lá no Sesc Paulista, foi uma das atividades, chama Fireworks, vocês vão poder brincar um pouco com ele aqui e a gente vai fazer provavelmente no último domingo aqui no Sesc Campinas. Origami, para quem não sabe, vem de ori, dobrar, kami, papel. Então origami é a arte de dobrar papel. É uma arte que vem do Japão, lá no Japão, e o nosso tsuru é o símbolo maior do origami. Quem de vocês já sabe fazer o tsuru? O Vitor, já sabem, né? Tá bom, então hoje a gente vai fazer um tsuru tradicional, com papel 15x15, mas depois a gente vai fazer um bem legal com aquele papel ali, ó. A gente trouxe dois papéis de 2 metros pra gente fazer 2 tsurus. A gente divide em 2 equipes, vai ser bem divertido. Garanto que vai ser o maior tsuru que você já fez, Vitor. Né? Já fez um desse tamanho, não? E o tsuru, ele simboliza a longevidade, porque diz a lenda que quem dobrar 1000 tsuru, que o tsuru é uma ave, o grou, que é um pássaro, e que diz a lenda que o grou vive 1000 anos. Então, tem uma superstição que diz que se você dobrar 1000 tsurus, você tem os seus desejos atendidos. Alguém? Quem já conhecia essa lenda? Já conhecia? Vitor, né? Já ouvi falar do Grou, mas da lenda não. Então, e essa lenda, ela ampliou o alcance dela quando, na época da guerra, Sadako Sasaki era uma menina que ficou doente por conta da radioatividade da bomba atômica. Aí ela ficou hospitalizada, ela tentou dobrar os 1000 tsurus, se bem que há 2 linhas, né, Johnny, que fala que ela não conseguiu e que os amigos terminaram de dobrar os 1000 tsurus, os amigos e familiares. E tem outra história que fala que ela conseguiu dobrar os 1000 tsurus. Eu só conheci que ela não conseguiu. Eu também. Mas de qualquer jeito, o simbolismo que fica é que, por causa dessa história, o tsuru também virou um símbolo da saúde e da paz. Tanto é que tem um monumento da Sadako Sasaki com essa questão da paz, e o tsuru se tornou um símbolo da paz. Então, aprender o tsuru é uma das... Eu diria que assim, se você aprende origami, precisa aprender o tsuru. Faz parte da cultura. É o básico. O Akira Yoshizawa, ele é um dos maiores origamistas, um dos responsáveis por uma grande evolução do origami, porque ele que criou esses diagramas que vocês têm aí no papel, que tem o do tsuru, e ele idealizou mais de 1000 origamis, mais de, sei lá, milhares de origamis foi criação do Akira Yoshizawa. Eu gosto muito dessa frase dele: a verdadeira, elegante e duradoura arte do origami é como um símbolo da paz mundial.
Aqui tem um link, depois se vocês puderem anotar, origami.club/campanha. É provável que, espero que até o final de janeiro ou fevereiro a gente lance uma campanha de financiamento coletivo, de crowdfunding, para a gente criar um portal, um aplicativo. A ideia é ter um aplicativo de busca de origamistas. É tipo um Uber de origamistas. E algumas ideias aqui para a gente pensar origami. Quem sabe fazer o copo de papel de origami? Sabe? Hoje a gente é bem tranquilo, depois a gente ensina. Mas o que foi legal é que fala muito de sustentabilidade do copo. E eu tenho a mania de andar, de pensar coisas diferentes. E um dia eu estava no parque e acabou o copo de plástico. E eu pedi para o pai dos meninos, eu falei, você se importa da gente fazer um copo de origami? Porque o papel de origami não é necessariamente feito para isso. Mas a gente sabe, né? Eu perguntei pro pai e a gente dobrou o copo e eles usaram o copo para tomar, no lugar de ficar sem tomar água. Então foi bem providencial a aplicação do origami. É aquele ali? O copo não, o copo a gente ensina, é outra coisa. E uma aplicação muito legal que eu gosto bastante são as luminárias. Vocês estão vendo? Alguém pode pegar ali a luminária amarela, por favor? As luminárias, elas são uma parte de uma técnica chamada tessellation. Vocês vão conhecer algumas delas. Essa aqui, por exemplo, é uma delas. Em geral, as mulheres são as grandes fãs das luminárias. Mas essa técnica a gente vai trabalhar com ela, talvez, acho que no terceiro domingo. Essa mesma técnica, ela cria peças como essa. Daqui a pouquinho eu vou contar a história dessa peça aqui para vocês. E a gente vai ter a oficina de luminária, se eu não me engano, no terceiro domingo, aqui no Sesc Campinas. Acho que vai lotar, cadê a Pérola? Nesse mesmo horário? É, acho que vai ser que nem o Sesc Paulista. O pessoal que vinha ia vindo nas outras, porque como eu não repito, as pessoas acabam vindo. Aqui está um exemplo de uma feira, eu faço muitos eventos lá em São Paulo. E essa luminária aqui é um pouco mais simples, a gente aprendeu, o pessoal aprende em menos de 20 minutos. E essa peça é o Torus de origami, é uma peça muito bacana, acho que está circulando. Pode pegar o Torus ali, por favor, o azul. Essa peça, ela também é uma luminária, mas ao mesmo tempo ela está desmontando aqui. Está desmontando aqui. Então essa peça, deixa eu ver aqui que eu estou apanhando. Ele está abrindo aqui. Essa peça, ela é pode ser uma luminária. Ela também utiliza essa técnica chamada tessellation. Agora, o que é o tessellation? Vou ver que eu estou tipo e teco aqui, não está conseguindo falar. Mas está tranquilo. Tessellation é uma técnica que não é TC com C, é com 2 S. Não tem tradução, porque a tradução é tesselação, que dá na mesma, ninguém sabe. É qualquer padrão de polígonos, triangulares ou polígonos, você consegue criar um padrão geométrico repetitivo. Só que pode ser um chão, você pode ter uma parede que ela tem um padrão geométrico. Só que quando você faz no papel e você dobra, ela cria estruturas tridimensionais. Essa aqui, por exemplo, é uma luminária também, correto? Mas só que a gente pode brincar de virar. Em escala menor, aí eu chamo essa peça de Torus de origami. Por quê? Porque o Torus é uma figura geométrica, é uma figura de energia. Se vocês pesquisarem, o Torus é como o campo eletromagnético da Terra. E todo mundo tem um Torus de energia, que emana do coração. Então você tem esse ciclo. Então, quando a gente está aqui interagindo, cada um tem o seu campo de energia interagindo com o outro. Então, bacana que essa peça eu acabei dando o nome de Torus, porque uma amiga minha, ela olhou a peça e falou: ah, isso aqui você fez um Torus de origami. E eu falei: você acabou de dar o nome para a peça, porque eu não sabia que nome eu daria para ela. E daqui uma peça que a gente gosta muito, né? Cadê o Yoda? Põe o Yoda para circular aí. O Johnny, ele é um dos poucos origamistas também, né, Johnny? Que eu conheço, pelo menos que a gente conhece, não é todo mundo que faz, né? Obrigado, Caio. Aqui, ó. Vamos circular aqui o origami do Yoda. Esse daqui é um dos nossos xodóis, a gente adora fazer, né? Não deu para perceber o Yoda. A gente não vai ter oficina de Yoda. Daí vai ser uma oficina avançada.
Tipo, no final do ano, quando estiverem já fazendo bastante origami, tem que fazer muito tsuru para fazer o yoga. Mas quem gosta de origami mesmo é um desafio bacana fazer. E tem um vídeo na internet, chama Revolução do Origami, recomendo muito que vocês assistam, basta pesquisar. Tem um site muito bacana, viu gente, chama YouTube. Você vai lá e digita assim, Revolução do Origami, e aí vocês assistem esse documentário. Eu vou passar só um pedacinho para vocês terem uma ideia de como o origami está sendo aplicado em áreas que você nunca... Peraí que não tocou o vídeo, só De internet, mas é não precisa de internet. Problemas técnicos. Tá bom, vai, eu trouxe. Não trouxe o vídeo. Tá bom, depois eu coloco. Depois eu vou ter que editar o vídeo, tá vendo? Já vou ter que editar o vídeo e colocar. Mas é... esse... Opa! Eu não vou ver mais essas aulas. Mas basicamente o origami está sendo aplicado desde a medicina, eles estão estudando micro-robôs que eles se dobram, e também está estudando o seguinte, quando a pessoa tem problemas na artéria, eles colocam um tubinho para ampliar, né? Para abrir a veia. Eles estão estudando técnicas de origami para você inserir um objeto, um tubinho, que quando ele chega no local certo, ele se abre com a temperatura. E até para a engenharia aeroespacial, estão bolando formas de dobrar painéis solares, usando técnicas de origami, para você conseguir mandar para o espaço um espaço menor. Depois vocês pesquisem. Uma curiosidade bacana é que o Robert Lang é um dos maiores origamistas do mundo. Ele trabalhou na NASA e ele saiu da NASA por um período para fazer um livro, terminar um livro de origami, e ele nunca mais voltou, porque ele começou a se dedicar somente ao origami. Não só do lado artístico, mas ele também faz consultoria para a própria NASA para fazer esse estudo de como fazer as dobras de uma forma mais eficiente. É o que a gente chama de origami rígido. É como você criar dobras utilizando materiais rígidos. Ele tem uma entrevista comigo lá no site do Origami Club, que eu entrevistei ele online. E aqui, pessoal, só contando um pouquinho da minha história, eu não trabalhava com origami até 2017. Aí eu tomei uma decisão que foi baseada nessa frase. Uma frase de um livro chamado 7 Leis Espirituais do Sucesso, que é: descubra algo que faria de graça o resto da vida e depois dê um jeito de ganhar dinheiro com isso. Até 2017 eu trabalhava ainda um pouco com marketing digital, com algumas outras coisas, mas não estava muito contente. E aí, como eu fazia já palestras, eu uso muito essa frase nas palestras. Aí eu pensei comigo que eu não tinha respondido para mim mesmo. Aí eu procurei a resposta e descobri que era origami. E decidi lançar o projeto que chama origami.club. Lá no blog vocês podem ver vários projetos, inclusive amanhã vai estar no site Sesc Campinas. Tem um canal do YouTube, está muito bacana, Origami Clube Brasil, tem bastante vídeo lá no canal. E a gente está falando aqui, na verdade, de propósito. Aqui tem criança, tem adulto, né? Mas perguntar mais para as crianças. Quem sabe o que é propósito? Não sabe? Propósito é aquela coisa que você gosta muito de fazer. Fala uma coisa que vocês gostam muito de fazer. Videogame. É verdade, não deixa de ser um propósito, né? O propósito, Caio, é jogar Roblox. Certo, Caio? Um dos seus propósitos. O que mais? Namorar. Namorar também pode ser. Mas enfim, propósito é algo que a gente precisa buscar, porque é o que traz força para você acordar e ter ânimo de acordar todo dia. E tem um conceito japonês chamado Ikigai. Ikigai é uma palavra japonesa que significa razão de viver. Só que o Ikigai, ele é uma combinação de 4 coisas bem importantes. É que é a sua paixão, o que você ama e o que você é bom, é a sua paixão. No meu caso é origami. O que você ama e o que o mundo precisa é a sua missão, no meu caso é educação. O
o que o mundo precisa e o que você é pago para fazer sua vocação, no meu caso é fazer palestras, e o que você é bom e o que você é pago para fazer sua profissão. A curiosidade é que quando a gente junta tudo isso, é onde você tem o seu Ikigai. Só que eu passei um bom tempo, curiosidade, inclusive está aqui o Fechal, colega de engenharia elétrica, é bom nem falar o tempo, né, Fechal? É melhor não falar o tempo. Mas eu morei em Campinas entre 1988 e 1992. Eu fiz engenharia elétrica na Unicamp. Acredito que todos conhecem a Unicamp. E naquela época eu achei que engenharia seria minha carreira, só que não, né? Como dizem os jovens, só que não foi bem assim. E aqui é uma foto recente, porque a gente veio aqui para Campinas prestigiar um ex-colega, o Cristiano Amon, que ele foi colega de turma e ele se tornou presidente global da Qualcomm. Eu garanto que a garotada não conhece o nome da Qualcomm, mas uma coisa vocês sabem. Quem sabe o que é 4G, 5G? Quem já ouviu falar? Já ouviram falar? Pois é, a Qualcomm é uma das líderes nessa tecnologia hoje. Ela fabrica chips para aparelhos eletrônicos. Isso, então, grande parte dos celulares que a gente tem na mão usa tecnologias da Qualcomm. E a curiosidade foi que ele se tornou um presidente global dessa empresa. E eu achei bem feliz essa foto, porque eu falei, apesar de eu ter trilhado outro caminho, eu acabei encontrando o caminho no origami. A gente acabou se encontrando. Então, uma das propostas da oficina aqui não é só fazer origami, mas a gente sempre pensar nessa pergunta: qual é o talento que você pode oferecer para o mundo? Eu garanto que desde as crianças que estão aqui até os pais, os tios, os avós, acho que essa é uma pergunta que a gente deveria seguir, porque se eu tivesse feito ela um pouquinho antes, talvez eu tivesse feito origami desde a época da Unicamp. Talvez estivesse fazendo uns origamis bem diferentes. Mas daqui a pouco a gente já vai terminar. E para fechar essa história interessante, quem assiste Discovery Channel? Quem ouviu falar de um programa chamado Batalha Makers Brasil? Ouviram falar? Esse programa já está sendo reprisado, então agora acho que vocês encontram na Globoplay, na Vivo. Acho que se pesquisar vocês não precisam esperar o horário. Mas o fato é que era um programa de disputas, era como se fosse um Masterchef Maker para você fazer coisas ao vivo. Eu fui um dos 10 participantes do programa, desse programa que o apresentador era o Marcelo Tais. E a primeira prova do programa, adivinha qual era? Olha a foto. Adivinha qual era a primeira prova do programa? O que é que tinha que fazer? Uma cadeira. Só que a curiosidade não é essa foto, a curiosidade é que um dia antes da prova, eu levei 2 cadeiras dobradas em papel de origami, porque eu já vinha pesquisando origami com estruturas de madeira. E eu falei para o pessoal, eu tenho a impressão que a primeira prova vai ser uma prova de cadeira, ou mesa, mas eu acho que vai ser cadeira. E no dia seguinte foi uma prova de cadeira. E aí só 2 pessoas fizeram uma cadeira fora do padrão. Vocês estão reparando? Ó, o Deriel, um grande amigo, ele fez uma cadeira de tonel, de aço. E eu fiz essa cadeira aqui, que vocês estão vendo aqui ela meio de lado, mas vocês percebem que ela é bem diferente, né? Essa cadeira, ela desdobrava toda no chão e quando você levantava, ela se formava a estrutura de cadeira. Porque eu já vinha pesquisando há algum tempo, antes da Batalha Makers. Aí eu falei, ou eu faço essa cadeira agora, ou eu não faço nunca, né? E aí eu fiz essa cadeira. E a curiosidade é que eu nunca tinha usado serra circular, nunca tinha usado serra de bancada, mas como é que é aquela frase que eu falei que é meio trava-língua, quem lembra? É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. E outra curiosidade foi que, na época, eu fiquei meio triste, eu confesso. Na prova em grupo que veio depois dessa prova, eu fui eliminado. Aí fiquei bem triste. Mas só que depois eu pensei uma coisa, eu falei, se eu não tivesse feito a cadeira, eu não teria tido outra chance. Quem de vocês já se arrependeu de não ter feito algo na vida, mesmo os mais novos? Tá vendo? Mesmo mais novos, né? Porque tem hora que você tem aquela chance. E hoje eu aprendi uma coisa, faz. Porque você não sabe se vai ter a chance de novo. E foi bem bacana porque eu saí do prova triste, mas ao mesmo tempo feliz, porque eu fiz o projeto que eu tinha em mente.
Tá lá documentado, tá gravado, vocês podem pesquisar e assistir. Gente, por enquanto, obrigado. E agora a gente vai dobrar. O que é que a gente vai fazer? O tsuru. A gente vai fazer o tsuru pequenininho e a gente vai fazer depois o tsuru com aquele papel grande. Então, pode desligar, pode ligar a luz também. Olá pessoal, terminou a oficina de tsuru gigante aqui no Sesc Campinas. Será que o pessoal gostou? Sim! 3, 2, 1, já! Eita, alguém me atingiu.